boa tarde a todos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, tarde de domingo, 2h41, e vamos falar hoje sobre política. Eu sou pastor André, mas eu gosto que me chame de irmão André, porque infelizmente é triste a gente ver hoje em dia, não todos, né? Mas a grande parcela dos pastores que utilizam do cargo para escravizar as pessoas e se colocar numa posição de destaque. Destaque onde ele vai, entre aspas, obter esse cargo, dessa função, para ter benefícios. Então, eu não gosto disso, que o pastor tem que servir. Por isso que Jesus Cristo ele lavou o pé dos apóstolos e deu essa ordenança. Então, eu quero ser igual ao povo. Eu tenho que me colocar, servir e me colocar como o menor de todos. Então, foram esses os ensinamentos do Senhor. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre política, porque, infelizmente, está chegando o período de eleições e pastores se candidatam e utilizam o cargo para ter um certo prestígio. Bispos, complicado para entrarem na política e se elegerem. Pastores de grandes ministérios e até pequenos que abrem as portas dos templos para políticos falarem, e muitos políticos fazem parte da maçonaria, vida errada, adultério, coisas desse tipo, e pastores, infelizmente, que apoiam muitos políticos. E o interessante é que a Bíblia não vem falando sobre a política de Deus. Fala sobre um projeto, quando a gente encontra lá no livro de Êxodo, que é a aliança tribal, as 12 tribos que se reuniam. E Deus, quando libertou o povo do Egito, a visão da aliança tribal, que é o projeto de Deus, é a adesão ao pobre. Os dízimos que eram revertidos para os pobres, para que não houvesse pobre no meio de vós. E esse projeto é lindo, um projeto de Deus. E se a gente reparar, esse projeto tinha a introdução do pobre na sociedade, quebra do sistema que gera pobres e a partilha de bens. Então, se você quiser encarar dessa forma, uma forma de política, essa é a visão de Deus, que a gente também encontra no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, a primeira frase de Jesus no livro de Mateus, capítulo 3,15, que diz: convém-nos cumprir a justiça. O que significa a justiça de Deus? A gente encontra lá no livro de Amós também, ele fala muito sobre a justiça. A gente vê, se não me engano, em Malaquias 2,17, que ele é o rei da justiça. E essa justiça de Deus não é que ele vem fulminar as pessoas, ou cobrar, mas sim a adesão aos pobres. É Deus a favor dos pobres. Então, esse é o projeto de Deus, é a prática da justiça. Mas você pode chegar e dizer, mas isso é socialismo. Não. Então, o termo utilizado dentro das Escrituras é a prática da justiça, onde Deus ele abraça os pobres. O reino dos céus ele é dos pobres. Então, não adianta nada o cristão se envolver em política, porque, infelizmente, nós sabemos que em todos os países a política ela vai fazer o seguinte, com que quem está na base da pirâmide venha sustentar quem está no topo. Então, infelizmente, as pessoas que querem fazer parte da política, elas querem obter benefício. Então, não adianta a gente ficar... A pessoa até pode entrar achando que vai modificar alguma coisa, mas muito difícil de haver alguma modificação. Então, a política, entre aspas, vou dizer política / projeto, do cristão, tem que ser a adesão aos pobres e a prática da justiça. É o reino dos céus. O projeto / política do reino dos céus. Então, se a gente reparar Mateus 3, 1, 2, 4, 17, Mateus 10, 7, 6, 9, 10, Lucas 12, 32, então vários versículos que falam sobre a introdução do reino dos céus na terra. E Mateus 5, 3, 12, que são as bem-aventuranças que fala sobre o reino dos céus, que o reino dos céus é dos pobres,
dos perseguidos. Então, o cristão, a política do cristão tem que ser introduzir esse reino na terra, nos dias de hoje, e não procurar obter outros projetos que não trazem vida a ninguém. Andar com políticos, deixar político entrar dentro dos templos, pastores, infelizmente, que se candidatam a cargos políticos, trocar a primogenitura por prato de lentilha. Então, eu quero deixar isso para os amados irmãos, deixar para os pastores: não se candidatem. Cristianismo e política, eles não andam juntos. A gente vê aqui em 1 Samuel 10, 18, que diz assim: assim fala Javé, Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e vos libertei das mãos dos egípcios e de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje a Deus, que vos libertou de todas as calamidades e angústias, dizendo: não importa, é um rei que deves estabelecer sobre nós. E a gente também vê em 1 Samuel 8, 10, 18, que diz que com a introdução do reinado, eles teriam que ter um exército permanente, os filhos seriam escravos do rei, as lavouras seriam tomadas, o rebanho. Então é isso que traz a política. Em Israel aconteceu a mesma coisa. O que nós cristãos temos que fazer é introduzir o reino dos céus e não procurar um reino político. E Cristo fez muito bem isso e nos deu exemplo. Ele deu de comer, ele deu de comer, ele curou os enfermos, ele amou e deixou isso para os seus discípulos. Parou para pensar, meu irmão? Jesus Cristo, ele não andou com político. Havia os partidos políticos religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes, e Cristo não andou com nenhum deles. A política de Jesus estava baseada no projeto do reino dos céus. E a gente encontra isso também. Eu gosto muito de falar sobre John Wesley, que ele foi um pregador do século XVIII, e ele acabou com a pobreza na Inglaterra. Ele construiu presídios, ele tomou conta dos pobres, hospitais, e morreu com um casaco velho e um garfo de prata. E, mais contemporaneamente, o nosso apóstolo do século XX, pastor e doutor Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então a gente pode muito bem fazer política / projeto sem se envolver com a sujeira da política, porque a política do cristão tem que ser voltada para a Bíblia, para o reino dos céus, e não para sistemas opressores que nós bem sabemos. Quem está no topo da pirâmide quer ser sustentado por quem está na base. E é uma realidade nos dias de hoje. Então eu prefiro aderir ao projeto de Deus. Você pode exercer a sua cidadania. Cidadão é aquele que vota. Quem não vota não é cidadão. Você pode escolher sim o seu candidato, vai exercer a sua cidadania, mas eu deixo bem claro: cristão não se envolve com político e não se envolve com política. Cristo deu exemplo, o apóstolo Paulo deu exemplo, Pedro e todos os apóstolos, nenhum deles se envolveram com política. E o cristão, ele tem que fazer isso, é tomar conta dos pobres e ser a luz do mundo e o sal da terra. Então eu quero deixar essa palavra para você essa tarde, que Deus possa te abençoar grande, rica e poderosamente. Amém?